Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre dramaturgia. Drama, tragédia e comédia. Agora diz aí comigo, de drama você entende? De dramaturgia. Então acompanhe aí comigo na tela e vamos destrinchar, vamos refletir um pouco sobre esse gênero, tá certo? E aí na tela a gente tem a dramaturgia, que é a arte de escrever e representar peças teatrais, abrangendo diversos gêneros como drama, tragédia e comédia. A arte de escrever. Vamos lá, mas tem ainda a arte de representar, não é mesmo? E se nós juntarmos as duas, o que teremos? Nós teremos a dramaturgia. Vamos lá. Professora, isso não é um assunto de arte, porque eu acho que eu já ouvi a professora de arte falando sobre isso. O que tem a ver com língua portuguesa? Muita coisa. Nós estamos falando de textos teatrais, textos produzidos para serem encenados, tá certo? E aí, quando nós estudamos aí os gêneros literários, professora, pelo amor de Deus, não aguento mais. Gêneros textuais eu já ouvi vários. Eu ouvi notícia, eu ouvi poesia, eu ouvi poema. Poesia não, hein? Poema. Eu vi uma crônica por ali, agora a senhora vem falar de gêneros literários? Isso mesmo. Quando nós estudamos ali na teoria da literatura, os gêneros literários, eles são classificados em três. O gênero épico, que também é chamado de narrativo. Mas há quem diga que o narrativo é um novo gênero aí mais atual, que tem uma nova forma e estrutura. E o épico, ele é mais lá do início, da parte mais teórica, lá do surgimento aí da literatura. Depois a gente tem o lírico, que é o característico do poema, isso mesmo. E, por último, nós temos épico, lírico e o dramático. Professora, quando eu não quero ir para a aula, eu chego lá no ouvido da minha mãe e faço um drama enorme. E o que você está fazendo mesmo, tá certo? Então, quando nós falamos do gênero dramático, são textos feitos, produzidos para serem encenados, representados em palcos, tá certo? Então, vamos aqui ver de forma mais detalhada. Aí na tela, falar um pouco sobre o que é dramaturgia, que é o estudo e a prática da escrita teatral e que abrange desde a criação de roteiros até a montagem de peças. Sobre essa característica aqui do estudo, nós vamos nos prender de uma forma mais superficial, não tão detalhada, levando em consideração ao nosso tempo de aula, tá? E aí ela envolve a construção de personagens, diálogos e o desenvolvimento de enredos que capturam a atenção do público. Este campo artístico é essencial para a expressão humana e reflexão sobre a sociedade. Imagina só, olha aqui comigo. Professora, lá na escola, eu tenho que ler notícia, eu tenho que ler reportagem, eu tenho que ler artigo. Tudo isso tem um objetivo ali mais específico, que é trazer uma informação, a linguagem é mais clara, mas eu acho um tédio. Eu acredito que se eu assistir a uma comédia, se eu assistir a uma série que eu gosto, se eu ler um livro ali de uma narrativa atual de um escritor que não é necessariamente brasileiro, mas faz parte da literatura, eu me divirto, eu me entretenho, eu gosto. Então, quando nós falamos desses textos, eles têm essa função de entreter, de representar, de expressar os sentimentos, as emoções humanas, o ambiente, o entorno ali onde essas obras são produzidas. E aqui não é diferente, tá certo? E aí, em seguida, eu tenho quais são os principais gêneros e uma breve definição. Lembrando que, ao falar dessas definições, elas podem ser mais aprofundadas, tá? O drama, ele explora conflitos humanos e emoções, tá? Profundas, que são, de certa forma, universal.
Como assim, professora? Sentimentos humanos, conflitos ali. Será que toda experiência ela é individual? Porque há quem diga que nenhuma experiência é individual. E os conflitos humanos e os temas universais são aqueles comuns a qualquer ser humano, seja ele qual for, em que local ele estiver localizado, qual idioma ele fale e em que situação ele esteja. Qual, professora, seria? Eu acho que o amor, isso é muito clichê, a raiva, o ódio, a tristeza, a frustração. Então, tudo isso são temáticas, né, abordadas aí dentro do gênero dramático. Em seguida, nós temos a tragédia, que ela aborda aí histórias com desfechos trágicos que refletem a condição humana. E aí você diz assim, professora, eu vi numa manchete ali, aconteceu uma tragédia, então é uma história que tem um final triste, um final ruim. Um final não em si, quando nós falamos de teoria literária, não é que é ruim, é que segue a linha aí da tragédia, que o final é sempre triste, tá certo? E em seguida nós temos a comédia. O que seria a comédia? Que é a utilização do humor e da sátira para criticar aspectos da sociedade. Então, falando um pouco aqui das origens, a tragédia e a comédia têm suas raízes na Grécia Antiga, onde surgem como forma de entretenimento e reflexão. E essa função, ela permanece a mesma até agora. Já a tragédia, ela é uma forma teatral que aborda temas sérios e profundos, geralmente envolvendo conflitos morais e existenciais. Professora, como assim conflitos morais e existenciais? Apareceu aí, se você tiver lido rapidamente antes da professora, Édipo Rei, que é uma obra clássica aí do Sófocles. Foi escrita, há muito tempo. E é um enredo em que tem ali conflitos humanos, conflitos existenciais e aborda temas morais. Eu não sei do que a senhora está falando, eu nunca ouvi falar nessa obra. Pois dá uma pesquisada aí, baixa esse livro porque ele é bem acessível nas plataformas digitais. E normalmente, quando nós falamos dessa obra, o que vai aparecer lá? Essa obra, o Édipo, ele já nasce predestinado. Como assim? Ele já nasce com o destino traçado. Que faça o que ele fizer, o destino dele permanecerá o mesmo. Todas as atitudes, todas as ações levarão ao mesmo final. E aí ele está fadado a matar o pai e casar-se com a mãe. Professora, o que é isso? Eu não sei, pelo amor de Deus, que temática é essa? Tão grotesca, tão brutal, como assim? É exatamente isso que as obras trágicas novamente lembrando, feitas para serem encenadas em palcos, trazem, né, esse final aí trágico, mas para além disso traz uma reflexão social de construção humana, de construção moral, tá certo? E aí em seguida eu tenho a comédia, que é uma forma de sátira e crítica social. E aí ela oferece ao público um olhar mais divertido sobre a vida cotidiana, mas não deixa aí de trazer uma provocação de reflexão, tá? Além de fazer rir. Já o drama, ele evolui significativamente desde as origens até os dias atuais. Isso significa dizer que essas produções, não diferentes das outras que nós temos, elas acompanham, professora. Então, isso aí tem a ver com a história, tem a ver com a mudança de comportamento. Com certeza, toda obra ela é escrita levando em consideração um determinado povo, uma determinada localização geográfica, determinada cor local, determinados temas. E no drama não é diferente, acompanha essa mesma evolução. E aí, em seguida, eu tenho o período clássico. E essas regras, elas foram formalizadas por autores como Sófocles e Aristófanes, e aí eles trazem esses padrões que nós conhecemos hoje, tá? Já na Idade Média, a dramaturgia ela é influenciada pela Igreja
como forma de ensino moral. E elas eram frequentemente ensinadas em locais públicos e abordavam temas bíblicos e a vida de santos, tá? E essa fase ela é importante no quesito de preservação e renovação do teatro na Europa, que traz uma nova temática, uma nova abordagem aí no geral. E aí nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Nós falamos aqui sobre drama, tragédia e comédia, que são os gêneros aí da dramaturgia. Eu espero que você tenha compreendido perfeitamente essas temáticas e nada de drama, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!